vai começar e a gente vai juntos dar continuidade, tá bom? E você fique atento, não se distraia, não se disperse e não desvalorize nada e ninguém. Amém. Que venha declarar aquilo que o Senhor vai trazer. Amém? Porque não somos nós, é Deus através de nós. Amém? Deus, na imensa sabedoria, soberania dele, usa esses vasos. Amém? E quer usar você também. E só se dispor que Deus vai usar também, dentro daquilo que Deus tem para você. Então, não feche teu coração nem a tua mente. Deixa bem aberto para você receber aquilo que o Senhor tem nessa noite de amém? Gostaria de fazer mais uma oração. Feche os olhos, por favor. Toda uma oração na tua cabeça. Em Jesus. No momento, Senhor, que foi declarado para nós, Senhor, profeticamente, esse ano da casa, Senhor, eu confesso que o Senhor tem remexido a minha casa, Senhor. E eu tenho certeza absoluta, Senhor, que tem remexido a casa dos meus irmãos. Amém. Quando digo que eu vou mexer na minha casa, a minha esposa, a minha vida, Senhor, meu filho, Senhor, minha casa, a estrutura da casa, Senhor. E as coisas que fluem dentro da minha casa, Senhor. Por isso, Senhor, que eu tenho tentado, Senhor, te procurar, Senhor, para achar restauração na minha casa, Senhor. Porque eu sei que se eu tampo as rachaduras da minha casa, Senhor, serão tampadas as rachaduras do templo, Senhor. E serão tampadas as rachaduras, Senhor, que me acoplam no corpo, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor se manifeste, Senhor, por meio, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Que não seja o Rodrigo, Senhor, que está falando, Senhor, que não seja a Cris, que não sejam as pessoas que talvez tenham um título, Senhor, que não vale de muito, Senhor. O que vale, Senhor, é o Teu fluir, o Teu entendimento, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor quer derramar para nós hoje, Senhor. Isso que nossos corações estejam dispostos, Senhor. Nossas mentes alinhadas, Senhor. Nossas vontades abertas também, nossas emoções, Senhor, acopladas, Senhor. Para que possamos receber aquilo que o Senhor quer que nós recebamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Você me avisa sobre um movimento muito... Não era para ir, ó. À vontade. Você acredita na palavra profética? Sim. Vou perguntar de novo. Você acredita na palavra profética? Sim. Quando eu acredito, vamos colocar em primeira pessoa, quando eu acredito na palavra profética, eu tomo ela para mim e eu tento praticá-la, correto? Sim. Você chegou para mim por meio dos profetas, uma palavra chegou para mim, para minha casa, lá para o profeta Adriano Victor, lá atrás, e aí, eu acho que ainda nós temos isso escrito em casa, e diz assim: vocês se moverão, não tão só com crianças, mas com adolescentes, com gente adulta, e se não lembro, com matrimônios, e a gente tem procurado atingir a essa expectativa do Senhor. Veio um profeta, que não me lembro qual é o nome dele, que veio uma vez na Santa Efigênia, profeta muito louco, muito louco. Não me lembro qual que vinha, de Suzano, nós fomos à mesma igreja na Suzano. Ele veio para cá, não era na igreja do apóstolo, é outro profeta. E aí ele olhou para mim e disse assim: você vai trabalhar com adolescentes, você tua área é eu que tinha. Eu recebi isso para mim, eu tenho trabalhado desde que eu entendi para que Deus me mandou para esta terra e especificamente para o Brasil. Eu estava refletindo esses dias porque eu me falei assim: glória a Deus, falei glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz 11 anos nesta pátria. Glória a Deus. 11 anos neste país, sabia? Glória a Deus porque eu conheci o Senhor aqui. Eu entendi as coisas que ainda não entendo todo, mas eu tenho tentado entender as coisas do Senhor aqui. Vocês têm me alimentado aqui. Vocês têm alimentado a minha alma, as minhas amizades estão aqui. Eu posso ter amigos e posso olhar para os olhos deles, não é? Gente que talvez não se vê muito, mas eu tenho gente que está do meu lado. Porque Deus tem sido bom. Eu tenho escutado essa palavra. E um profeta uma vez me disse: Rodrigo, não faz uma besteira, não vai embora, cara. Disse para mim: Rodrigo, eu estava querendo ir embora para o Peru, eu não estava ganhando mal. Nos 3, 4 primeiros meses do ano 2001,
E ele me parou numa escala de uma escola e disse: Rodrigo, não vai embora, não. Talvez a oportunidade que você tem agora depois não terá igual. Quem te disse que os problemas lá no Peru vão continuar do mesmo jeito? E eu, na minha maturidade, eu escutei essa voz profética, porque foi profético. E eu obedeci. Eu me coloquei baixo essa palavra e eu fiquei por aqui. E Deus tem nos abençoado. Não é? Eu casei, tenho um filho, tenho uma profissão, tenho uma luta que é travada dia a dia no lugar do trabalho, mas porque tenho crido na palavra que o Senhor nos mandou. Amém? Por isso eu pergunto, você acredita na palavra profética? Amém. Porque se você pegar em algum lugar, me refere a um livro, me refere à internet, você vai verificar que tem sido cumpridas algumas palavras proféticas na Bíblia e tem outras que não se han cumprido ainda, mas estão por se cumprir. E eu quero que você abra a Bíblia comigo para falar mais ou menos sobre isso. Lá em Isaías 44, no versículo 24 em diante do número 28. E a Cris, você vai ler para mim, Cris? Por favor. Eu gostaria, meus irmãos, que vamos ler muito hoje. Vamos ler os 4, 5, 6, 7 capítulos de Esdras. Mas eu gostaria que você escutasse com atenção. Porque eu não posso te trazer a mensagem isolada no ponto da Bíblia se eu não te trago um contexto. Que até um contexto histórico para você entender. Então, por favor, preste atenção. Aqueles que têm Bíblia, acompanhem com a Bíblia. Se está um pouquinho diferente, tentem entender. Certo? 44, a partir do 24 e 28. Pode ficar, por favor. Assim diz o Senhor que te redime, que mesmo te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho estarei a terra. Os faço sinais dos profetizadores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, enquanto as suas ruínas eu as levantarei. E digo às profundezas da água: seca-te, e secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, e que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundada. Está falando do rei Ciro, do Babilônia. E se você começar a ler a história, a verificar quem era Ciro, o profeta Isaías está colocando uma palavra profética há 200 anos. O Ciro, deixa eu dizer, o rei Ciro, deixa eu colocar que data que era que estava o Ciro. O reinado de Ciro era do 539 ao 530 antes de Cristo. E o Isaías estava falando no tempo do ministério dele, no ano 740 d.C. Ele estava se prolongando 200 anos no tempo. Ele diz assim: o templo de Jerusalém está em ruínas e eu levantarei um chamado Ciro, que é rei dos babilônicos, e ele reconstruirá o templo. Deus utiliza até os simples para restaurar aquilo que tem que restaurar. O Ciro não conhecia o Senhor. O rei Ciro era um instrumento de Deus, mesmo ele não adorando Jesus, a Deus, perdão. E ele se prolongou 200 anos. E chegou essa palavra a Esdras. Abre Esdras comigo, Esdras 1. Quer ler, por favor? Leia, por favor, com 1 completo, a gente lê. E o 2, eu te digo quando você fala. No primeiro ano de Ciro, todo mundo achou aí? É importante que acompanhe. Depois de Crônicas. Misericórdia, que ele encontrou. Depois desse dia de Crônicas. No Antigo Testamento, não procure no Novo.
Amém aí? Glória a Deus? Amém. Olha, pra fazer de conta que encontrou, hein? Encontra aí. Ajudem aí as crianças, os adolescentes que ainda são mais novos, têm um pouco ainda de dificuldade. Amém? Então vamos lá, preste atenção. Acompanhe aí. Mesmo que esteja um pouquinho diferente, porque essa é aquela versão que o Dario leu para nós a última vez. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, em cumprimento à palavra do Eterno, anunciado por Jeremias, o Eterno incitou Ciro, rei da Pérsia, a fazer um pronunciado oficial em todo o seu reino. Ele o formulou da seguinte maneira: decreto de Ciro, rei da Pérsia, o Eterno, o Deus dos céus, entregou-me todos os reinos da terra. Ele também me encarregou de construir um templo de adoração a ele em Jerusalém de Judá. Todos os que pertencem ao povo do Eterno sintam-se convocados, e que o Eterno, o seu Deus, esteja com vocês. Subam a Jerusalém de Judá e reconstruam o templo do Eterno, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Quem ficar para trás, onde quer que esteja vivendo, ajudará, enviando prata, ouro, ferramentas e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas e todos aqueles que Deus despertou, partiram para reconstruir o templo do Eterno em Jerusalém. Os vizinhos ajudaram, trazendo entusiasticamente prata, ouro, ferramentas, animais, objetos de valor e, acima de tudo, ofertas voluntárias. O rei Ciro também entregou a eles todos os objetos e utensílios do templo do Eterno que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e que estavam no templo de seus deuses. O rei da Pérsia designou o tesoureiro Mitredate responsável pela transferência. Ele fez um levantamento completo daqueles itens e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. E eis a lista: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 panelas de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de ouro de segunda linha e 1000 itens variados. Ao todo, Sesbazar levou consigo 5.400 objetos de ouro e de prata, quando voltou com os exilados da Babilônia para Jerusalém. Continua, número 2, por favor. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativo. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Acompanhavam Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baná. Então, aí se cumpre o que Isaías falou no capítulo 44, versículo 96, que levantará Ciro para dar um decreto em contra da construção, reconstrução do templo de Israel e Judá. Todo mundo acompanhou? Sim. E aí ele até fez justiça, disse assim: vamos entregar todos os utensílios que foram levados do templo de Nabucodonosor, quando estávamos escravos, presos, e foram dados, buscando prata, ouro e entregando grandes coisas para reconstruir. E disse assim que viram em famílias, que foram
aqueles que voltaram depois do exílio. E na minha Bíblia diz assim, propôs 2162 sefarditas, 362 Arã, e aí foi nomeando os descendentes de várias pessoas, de várias tribos. Eu pergunto aqui, quantas tribos tem aqui? Aqui, nesta casa. Aqui tem o Hernandes, o Diogo Hernandes. Aqui eu tenho um. Quantas tribos tem aqui? Tem uma mais? O que mais tem aqui? 35? 35 tribos que compõem uma tribo, certo? E todas se foram ajudar nas suas cidades. Minha casa é uma cidade, não é? É isso, tudo bem. Então, o raciocínio está certo. E aí ele menciona um monte de pessoas que voltaram depois do exílio. Mas aqui que me chama a atenção, começa a reconstrução do templo. Capítulo número 3, versículo número 7, por gentileza. O mesmo Êxodo. 3, 7. Eles contribuíram com dinheiro para a contratação de pedreiros e carpinteiros. Só um minutinho. Na reconstrução da tua casa, gente, na reconstrução da minha casa, não é de qualquer jeito. Nós precisamos de especialistas. Não é um elétrico que vai levantar um muro. Não é um carpinteiro que vai fazer o alicerce. Porque mais para frente, você vê no texto, diz que a ordenança de Ciro, que era de madeira, traziam as melhores madeiras da região, porque trabalhavam com os pedreiros, os carpinteiros e as pessoas especialistas para construir a casa do Senhor. Então, o eletricista não constrói casa. Entendeu? Ou seja, por atalhos, por jeitinhos, não se constrói casa. Não se edifica. São as pessoas corretas que fazem os trabalhos corretos. Então, não mande para mim para construir casa, para construir muro. Posso te ajudar a passar a pá, porque eu sou professor. Eu não sou pedreiro. Certo? Chama o irmão Célio, cadê o Célio? Chama o Célio. Ele não é? E não estou dizendo que ele é melhor que eu, mas estou falando isso. Me mande a mim a instruir as crianças, me mande a instruir os jovens, não me mande a... Porque o meu muro, gente, vai sair todo horrível, não vai? Você não concorda com isso? Lógico. E não manda, não sei que ele gosta de ler, mas não mande a outra fazer uma coisa que não corresponde fazer. Porque não vai dar certo. Você entendeu? Então, a tua casa tem que ser edificada por pessoas certas ou por princípios corretos. E melhor dizendo, por princípios, não por princípios. Você entendeu? Continua. Continua. Também deram comida, bebida e azeite para o povo de Sidom e de Tiro, como pagamento pelo cedro, que trouxeram pelo mar do Líbano até Jope, uma carga autorizada por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano da chegada deles ao local do templo do Eterno em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zozadac, com seus parentes e sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do exílio para Jerusalém, deram início ao trabalho. Nomearam os levitas de 20 anos de idade ou mais para supervisionar a reconstrução do templo do Eterno. Jesua e seus parentes uniram-se a Cadmiel e Binuí e Odavias e aos parentes de Enadad, todos os levitas para supervisionar os trabalhadores do templo de Deus. Quando os trabalhadores lançaram os alicerces do templo do Eterno, os sacerdotes, com suas vestimentas, ficaram de pé com as trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, com os símbolos para louvar ao Eterno, conforme a tradição de Davi, rei de Israel. Eles cantaram responsivamente ao Eterno, com louvores e ações de graças. Sim, Deus é bom,
Assim, ele nunca deixará de amar a Israel. Essa era a canção que eles cantavam. Todo o povo pulou de alegria, louvando ao Eterno, pois os alicerces do templo do Eterno foram lançados. Enquanto a multidão cantava alegremente, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias que tinham visto o primeiro templo choraram incontrolavelmente ao ver os alicerces do novo templo. Era impossível distinguir os sons de alegria do choro. O barulho podia ser ouvido de longe. O templo começou a ser construído, certo? E nós escutamos no começo do ano que esse era o ano da casa, e que nossa casa ia ser revestida, não é assim? Sim ou não? Sim. E daí para frente, no tempo que nós estamos hasta hoje, dia 15 de abril, temos recebido palavras que têm remecido nossas estruturas, nossas casas, não é assim? Casa, não família, casa, eu, Rodrigo, não é assim? E como você tem ficado? Por esse movimento? Triste? Está chorando por isso? Ou está alegre por isso? Porque são os primeiros cimentos, ainda não se levantam as colunas. Como nós temos ficado? Essa reviravolta que está acontecendo conosco tem nos deixado alegres para continuar e dizer: Deus limpa a nossa casa, Deus ajuda a nossa casa para poder entender esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos chorando porque está muito pesado, porque está muito forte, está muito... não sei. E sabe que mesmo você e eu, entendendo a voz profética, escutando e dando o primeiro passo de construção do templo, de construção da casa, os inimigos se vão levantar. Vem a voz profética, não é? Para Sírio. Sírio disse: vamos lá, vamos construir. Os caras entraram no negócio, chegaram no Sírio, disseram: vamos lá, vamos construir. E aí dividiram, fizeram todo direitinho, e colocaram os primeiros cimentos, os primeiros fundamentos. Quando eles estavam celebrando os primeiros fundamentos lançados, se levantam os inimigos. Sim, esse ponto 4. Ouvindo os adversários de Judá, Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e as cabeças de famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também há de edificarmos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, a quem nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-se no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Nos princípios do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Deixa eu te ler vou mandar um Bíblia do que eu tenho aqui só um pouquinho. Capítulo número 4, obra é suspensa, o título diz: protegendo a obra do templo e do muro de Jerusalém, versículo 16, os povos aos quais tinham sido dada a terra dos judeus, os seus vizinhos. Fala assim comigo: seus vizinhos. Fala comigo outra vez: seus vizinhos. Começaram a fazer objeção por meio de intriga, inveja, confabulação, e conseguiram parar a obra. Fala comigo assim: os vizinhos conseguiram parar a obra. E os vizinhos conseguiram parar a obra por 15 anos, até o reinado do Dario. Quando nós nos predispomos a escutar a voz profética e tentar colocá-la em prática, certo? Como foi no caso do rei Ciro,
que Ele colocou isso aí em prática, e colocamos os primeiros fundamentos, e eu dou o primeiro passo para a reconstrução do templo, e no capítulo número 4, os inimigos se levantam. E não são inimigos distantes, são nossos vizinhos. A quem você está dando ouvidos? A que vizinho você está dando ouvidos? Porque aqueles que você está dando ouvidos se levantam com intrigas em contra de você. E o Paulo alegre, eles levantam um decreto em contra de você, em contra de mim. Mentiroso, ardiloso, olha o outro qualificativo, invejoso, com intriga, um negócio que não é verdadeiro. Os teus vizinhos, aqueles que estão na periferia de você, começam a confabular. Porque a operação que Deus está fazendo neste momento é construção da casa. E o inimigo não quer que você construa a sua casa. Aqui você está escutando? A obra parou 15 anos. Só com intrigas, com inveja. Se infiltraram, pagaram para outras pessoas para fazer mal. Não é isso que diz o texto? Alugaram, imagina o tempo de hoje, alugaram, serão os picaretas para difamar a tua vida, para que você não consiga construir a sua casa. Eles chegaram a contratar gente de fora para atrapalhar. Não eram nem vizinhos. Os vizinhos eram pouco chamados. Quando eu estava relendo isso aí, depois que cheguei da casa com o almoço, eu falava para Deus, perguntando, Deus, qual é o vizinho do Espírito? Você sabe qual é o vizinho do Espírito? A alma. O que está gritando a tua alma, gente? O que grita a tua alma enquanto você está tentando construir e reconstruir a casa do Senhor? Tua alma grita, não é assim, não, está difícil, não sei lá, não consigo chegar, não sei. 1000 coisas que tua alma grita, que tua vizinha, e ela te prende, e te emudece, te amarra as mãos, e você não consegue continuar a obra do Senhor. Aqui nós estamos dando ouvidos. Gente, não é gente de onde? São nossos vizinhos. Sabia que um dia conversando com o Dario, eu disse, Dario, depois que aconteceram algumas coisas, né, na faculdade e tal, eu desliguei um monte de coisas, mandei um monte de pessoas embora do meu Facebook. Porque essas pessoas não me estavam fazendo bem. Sabia? Um monte de pessoas. Eu desliguei, mandei embora. Quando começa a falar de coisas que não... Até futebol já chega, porque eu não gosto. Então quando começa a falar de futebol, vai embora. Porque não me acrescenta em nada. Não me ajuda em nada. E você fala, nossa, que Facebook? Sim, me contato com meu irmão que está em Antônio pelo Facebook, me contato com meu irmão que está em Cuba pelo Facebook, me contato com outras pessoas. Pessoa que não me acrescenta. O Cristo falou para Pedro, quando Pedro entendeu a coisa errada, não falou? Falou assim, Jesus, eu vou seguir com você, sempre vou te seguir, cala a boca, não falou a boca de Pedro, vai embora, cara, cala a boca, não é assim. Você está em outro tempo, está em outra coisa. Não contou? Não contou? Não era só seu amigo, não? A quem você está dando ouvido? Porque a voz profética já soou. Não soou? Não soou? Sim. Todo mundo tem escutado, não tem? E eu cheguei tarde, porque eu cheguei em fevereiro depois das minhas férias. Eu escutei o profeta há pouquinho, porque o profeta estava no Chile, veio para cá para o Brasil, voltou, foi lá, foi muito bom o que você escutou lá. Eu cheguei aqui e o negócio estava bombado, estava? E aí? E nós temos dito sim, amém, recebemos a palavra profética, vamos lá, queremos construir nossa casa vai ser preenchida, damos o primeiro passo e saiba que se vai levantar os inimigos. Quem você está escutando? Os vizinhos que têm acesso à casa. Você sabe o número da minha casa, né? E toda a campainha. Hoje não é convite. Pode falar, por favor. 6.
No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros de seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua síria. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, e os outros de seus companheiros: Dinaístas, Arfasaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquelitas, Babilônios, Suserquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros a quem deu Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Escuta a difamação para o povo de Deus. Escuta. Teus servos, os homens da quem do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão retificando aquela rebelde e malvada cidade. Só um minuto. E nesse tempo, gente, vamos colocar os teus pontos negativos. Porque eles disseram, na minha Bíblia dizia assim: o rei levou ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e então estão construindo de novo a cidade rebelde e má. Continua. E vão restaurando seus muros e reparando os fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe o aviso, a fim de que se busque o livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis das províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se retificar e seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras desde o lado de Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam na Samaria, como os restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida em minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que, definitivos, aquela cidade se levantou contra os reis e nelas tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai a ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano e prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta, o rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, de mão armada, os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus. E aí foi. Levantaram a calúnia, foi intriga, escreveram para o rei, espertos, disseram o que antigamente tinha acontecido de, aspas, de mal, não é? Porque eram rebeldes. E o rei disse: verdade, eu procurei nas crônicas, procurei nos livros de meus antepassados. E realmente esse grupo de pessoas são rebeldes. Então manda e para a obra. E para a obra. 15 anos. Aqueles que estão em contra da formação ou da construção de nossa casa vão se levantar e vão armar coisas nas quais nos vão a deter. Mas eles acham que nos vão deter. Eles acham que talvez nos vão deter temporalmente.
Se você não sabia, estou lembrando agora, nesse momento quando falava o Pablo a respeito, o semestre passado eu recebi uma carta de denúncia, eu enquanto professor da faculdade e outros professores mais, e eu especificamente era acusado de assédio sexual, era acusado por causa do meu espanhol, do meu português, perdão, era acusado por um monte de coisas que eram mentira, eram difamação. Sabia? E eles mandaram esse documento de 15 laudas, de 15 páginas, para o Sindicato de Professores, para a Reitoria de Mogi das Cruzes, para a Reitoria de São Paulo, com nossos nomes. E foi forte, porque nós não tínhamos feito nada disso. E se tinha sido uma questão pedagógica, nós poderíamos ter modificado. E se eu tivesse encarado essa pressão de uma maneira automática, talvez eu teria sido derrotado. Falaram mal de mim, e poderia ter destruído meu matrimônio, e poderia ter destruído minha carreira profissional, e poderia ter destruído tudo que eu tinha de maior valor. Porque eles falavam até se eu era pastor ou era professor de psicologia. Eu nunca mencionei o nome de Jesus na faculdade. Eu só trabalho a base dos princípios que eu tento passar para as meninas. Até isso foi. E se eu tivesse levado isso, sabe, para a justiça, porque eu estava sendo discriminado racialmente por causa da minha opinião, por causa da minha religião e por assim, calúnias infames. Se eu tivesse colocado isso de uma maneira diferente, eu tivesse saído perdido. Eu tivesse perdido, sabe? Isso. Mas alguém disse para mim numa sala, disse: Rodrigo, vamos trabalhar ao contrário. Vamos pedir desculpa a esses caras. Desculpa daquele que você não faz. E os inimigos quiseram derrubar a minha casa. E não conseguiram. Não conseguiram. Glória a Deus. Não conseguiram. Eu sentei a turma, 16 meninas, uma por uma. Bom, se eu te fiz pensar aquilo que você escreveu nessa carta, por favor, me desculpa. Você, olha, uma por uma. Não é fácil. Eu sou superior. Eu tremia por dentro, imagina. Foi redigir uma ata. Foi redigir uma ata e supostamente o caso abafou. Este ano, voltando de ano, as meninas vieram na minha mesa a pedir perdão. Professor, me perdoa. Não fizemos errado. Me mandaram e-mails a algumas pessoas. Dizendo: professor, fomos influenciados. Professor, eu admiro o senhor, porque não tivesse tido a coragem sua de pedir desculpa por negócio que você não fez. E eu saí vitorioso. Mas o inimigo quis revestir a minha casa. O filho da mãe quis revestir a minha casa, mas não conseguiu. Sabe por que não conseguiu? Porque eu acreditei na palavra profética. Eu acreditei na palavra profética. Que ele disse em Salmo 46 que ele é minha rocha, que ele é meu estandarte. E aqui, eles pararam por 15 anos na conclusão. Então, continua Paulo no capítulo número 5, por gentileza aqui. Ah, sim, por favor. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém. Isso até o 2º ano do reinado de Dario, da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, e o Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Você tem escutado os profetas? Sim. Você tem escutado os profetas? Sim. Você
nesta casa? Uns em portunhol e outros em português? Tem escutado o magrelo aqui que se vai aqui com o dedinho assim? Tem escutado? Sim. A voz profética? Sim. E aí? Esses caras se escutaram? Não disse? Não disse? O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido de parte de quem? De Deus. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudaram. A voz profética tem te ajudado? Amém. Os profetas que se param frente aqui te ajudam? Sim. E nós? Porque começa a reconstrução, gente. Aqui começa a reconstrução. Me está acompanhando? Sim. Talvez estou sendo altamente reflexivo aqui, talvez. Mas você me está acompanhando? Por favor, continua. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da Quem do Eufrates, e Setar-Bozenai. Só um minutinho. Outra vez. Além do Eufrates, tem minha versão diz ao oeste do Eufrates. Deixa eu ver aqui. Este. Eufrates oeste. De novo veio que estavam reconstruindo o templo. E veio a encher a paciência, gente. De novo. E vem questionamentos. Pode falar. E seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares essa casa e restaurares esse culto? Perguntaram-lhes mais: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os Pelo anciãos. profeta, que foi encomendado para Ciro, afastem-se do templo. Gente, pensa comigo, Dario era babilônico, gente. Dario não entendia as questões. Mas ele buscou no rolo, pesquisou e dizia aí, ó, o Ciro decretou esse negócio aqui. Então, se Ciro decretou, é válido. E ele diz, afastem-se. Só que nós só se afastamos. Continua, por favor, Cris. Se a SBT ou a Record não faz essa história a Esdras, eu vou mandar e comunicar esses caras para fazer essa história, gente. É muito linda, não é? Não é? Por favor. 7. Afastem-se do templo. Deixem o governador e os líderes dos judeus em paz, para que possam dedicar-se à reconstrução do templo de Deus. Portanto, determino oficialmente que vocês ajudem os líderes dos judeus na reconstrução do templo de Deus da seguinte forma. Escutaram? Ai, Os teus Jesus. inimigos vão te ajudar, gente. Amém. Você entendeu? Porque é um decreto diferente, ou seja, é um decreto anterior. Que disse Dario assim, ó, é verdade, afastem-se. E agora eu ordeno que vocês têm que ajudar a reconstrução do templo. Aqueles que te apontaram com o dedo, aqueles que te colocaram buzina no teu ouvido em contra da construção daquilo que você quer fazer a favor de Deus, Ele vai te ajudar. Não me pergunte como, porque eu não sei, mas Ele vai te ajudar. Aqui diz que Ele vai te ajudar. Amém. Está entendendo? Sim. Continua, por favor. Oi, por meio desta carta, Também por mim se decreta que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. além do rio, sabe quenes eram? Eram os tributos deles, que eles pagavam o tributo do tesouro do reino deles. Tinham que dar para os sacerdotes para construir o templo. O dinheiro que era entregado para outro Deus, para outro rei, vai passar para nós. Você escutou? Amém. Vai passar para nós. Não diz aqui? Ele decretou, vocês vão ajudar. E todo o tesouro que vocês têm é para ajudar entre os sacerdotes. Por favor.
também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que de houver mistério. Todos os dias, perdão, Paulo, todos os dias. E não que eles precisavam. Aquilo que os sacerdotes diziam, falavam, olha, estou precisando de, sei lá, de vigas para construir, estou precisando de uma porta aí para colocar, estou precisando de uma janela aí, cara, estou precisando de azulejo aqui, cara, estou precisando de cimento. Todos os dias. O que os sacerdotes falavam, que precisavam todos os dias, os caras tinham que levar. E se não tinham dinheiro, eles tinham que puxar do tesouro público, do tesouro do rei. Todos os dias. Todos os dias. Você acredita? Sim. Todos os dias. Novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus do céu. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus do céu e orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará de sua casa, seja ele levantado e pendurado nela, e que se de sua casa se faça monturo. Só um minutinho. Sabe que eu tenho um senhor aqui? Disse assim, vou te colocar em outras palavras. E se alguém de vocês ir em contra do que eu estou dizendo, diz o rei, vão tirar uma viga da tua casa, vão tirar esse negócio daí da tua casa, esse negócio daí, e vão te dizer, enterre, mata, eu ia matar, eu ia pendurar, o cara ia ficar pendurado, certo? E tua casa iria ser derrubada. Quem me disse Deus rei? Quando a minha casa se edifica e você vai em contra da edificação de Deus na minha vida, a tua se vai derrubar. A dos meus inimigos. Entendeu? Meu inimigo será pendurado numa viga e a casa dele será feita por tudo. Na medida em que a minha casa seja construída, e se você vai em contra dessa construção, o inimigo, você, eu estou falando de outra pessoa, o inimigo vem em contra de mim e vai em contra do decreto do rei, que disse, você será morto, tua casa irá por água abaixo, derrubar. Não tinha outra. O inimigo não tem outra. Tinha entregado o tesouro dele. Não tem outra. Porque se vai em contra, vai ser pendurado, vai ser derrubado. Não tem outra opção. Se não servirmos para nós outros. Para nós. Por favor, Paulo. Deixa eu só colocar uma colocação prática disso, né? Que muitas vezes a gente pensa que os inimigos estão longe. Mas muitas vezes os inimigos estão próximos. Tão próximos, como a gente tem colocado, que muitas vezes a nossa alma é o nosso próprio inimigo. Quando Deus fala, através de um profeta, de um mestre, de um pastor, de um filho, quando Deus fala através de alguém, e nós vamos em contra aquilo que Deus está falando através deste alguém, a nossa casa está sujeita a ir à ruína. Vocês entendem? Porque eu estou colocando um exemplo mais prático, né? Do nosso dia a dia. Então, muitas vezes o profeta traz uma palavra e fala assim, mas não é bem assim. Porque não é o profeta homem que está falando, é Deus através do profeta. É Deus que está trazendo. Muitas vezes a gente julga as pessoas. E julgando as pessoas, estamos julgando aquilo que Deus está trazendo. Então, quando nós colocamos em julgamento fora da palavra, porque a palavra pode ser julgada, né? Dentro da palavra, mas quando trazemos julgamento com os nossos achômetros, mas não é bem assim não. Se eu fizer diferente, não vai dar outra, não vai ter problema. Eu quero dizer para você que essa é a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Quando Deus usa um profeta para nos trazer um comando, uma orientação, e nós achamos que não é bem assim, porque nós achamos que nossa casa está sujeita a ruína. Nossa casa começa ali. A casa é você. E depois se estende a sua família. E eu queria fazer essa colocação, porque depois eu posso me esquecer, né? E Deus falou muito forte isso comigo, porque muitas vezes quando a gente ouve alguma coisa, a gente fala, mas não é bem assim, eu posso fazer. Com Deus não se negocia. Deus não negocia princípios, Deus não negocia valores. É inegociável. Né? Aí é só a obediência. Não, se eu fizer assim, eu tô indo bem, não tá pegando nada. Eu tô indo bem assim como eu tô. Cuidado.
Porque pode demorar um pouco para cair a casa, mas uma hora cai. Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e destruir a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a atualidade. Então Tatenai, governador da Quem de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretaram o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Azeu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se com esta casa no terceiro do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos eslavos celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, oferecendo 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas as suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Ao final da construção do templo, as coisas se organizaram e se dividiram para o funcionamento do templo. Ok? Isso que eu devo dizer para vocês. É tempo de construir a casa, não é? Estamos escutando o quê? Estamos obedecendo o quê? Então, se a gente vai contra aquilo que foi decretado para nós, como disse a Cris, nossa casa vai ruins. Sabe por que Deus fala assim com a gente? Sabe? Por quê? Porque Ele nos ama demais, não é verdade? Deus ama muito a gente, muito. E Ele não quer que a nossa casa vá ruim. Ele não quer que a nossa geração se perca. Ele quer que seja estabelecido o governo dele sobre as nossas casas. E é por isso que Ele faz isso. Traz essas coisas lindas. Eu tenho vontade de apertar, eu tenho vontade de pular em certo momento quando leio. Eu já imagino, eu fico imaginando as coisas lá na frente do que Deus já escreveu a nosso respeito. E que Deus acredita e conta com cada um de nós. Deus não faz exceção. Deus não fala assim, não, essa família aqui é bonitinha, vou contar com eles. Não, essa família aqui, não, essa daí não vai ter jeito. Deus não faz isso. Deus, Ele olha para cada um de nós como casa e como família e acredita que nós vamos fazer, manifestar e trazer visível tudo que Ele escreveu. Tudo que ele já escreveu, já está escrito, ele já viu o final. Por isso que ele começou a obra. Não foi assim que o profeta falou? Já está concluído. Só que agora depende de você, depende de mim. Querer e chegar lá no final, onde ele já escreveu. Quando Deus estava falando com a gente, nós já vamos finalizar. Eu quero colocar algumas coisas para você levar para casa para pensar. Sua casa está protegida ou está vulnerável? Está protegida com a palavra de Deus? Está protegida com aquilo que Deus tem trazido? Ou está vulnerável? De repente você ouve alguma coisa e fala assim, será que é assim mesmo? Te traz dúvidas. Te traz, remove você das suas convicções. Não, será que é bem assim? Quando estamos vulneráveis, ouvimos coisas, vemos coisas, sentimos coisas que abalam as nossas convicções. Daquilo que ouvimos, daquilo que somos, muitas vezes. Às vezes acontecem circunstâncias, situações ao nosso redor, que a gente fala assim, meu Deus, mas será que eu não sirvo para nada? Será que não é isso? Você perde as suas convicções. Você não pode perdê-las diante de circunstâncias e diante de situações, ou diante do que você ouve, ou diante do que você enxerga. A sua convicção tem que estar firmada, alicerçada. Eu sei quem eu sou em Deus.
Eu sei o bom profissional que eu sou. Eu sei o bom sacerdote que eu estou me propondo a ser. Eu sei que sou a boa ajudadora que o Senhor colocou ao lado desse sacerdote para mim caminhar. Eu sei que os meus filhos são abençoados e caminharão segundo a palavra. Mesmo que as circunstâncias e as situações, às vezes, gritam. Amém? Você tem que estar com a sua convicção firmada, mas eu sei. Sabe por quê? Já está escrito. Já está concluído. Você entendeu? Essas coisas acontecem no meio do caminho para ver como é que está aí a nossa casa. Né? Se é a casa que está toda certinha ou se é a casa que não tem onde pendurar a rede, não tem onde fazer xixi, não tem... Se é a casa engraçada ou se é a casa edificada? Quem é você? E a casa é você, primeiro. Eu sou a casa. Eu sou a casa. E depois, claro, aí vai juntando, né? Porque aí vai juntando a família, vai juntando a igreja, vai juntando a sociedade, a nação. Mas primeiro, a casa tem que enxergar eu. Você tem que enxergar você. O que mais que eu coloquei aqui então? Está vulnerável ou protegida? Sabe quando ela é protegida? Quando você tem fome da palavra de Deus. Quando você quer aprender, como a Thelma falou aqui. Eu estranhei sexta-feira. Eu arrumei um monte de cadeira lá. Minha fé foi grande. Mas, né? Porque eu estranhei, porque eu ouvi comentários na tribo que a gente não tem estudo bíblico. Que sentem saudades de estudar a palavra. Que gostariam tanto que tivesse um estudo. E as pessoas que eu sei quem são, que reclamaram, não estavam lá. Ué, quando não tem, parece as crianças lá. Tem uma passagem da Bíblia que fala, né? Quando estava na praça, se cantavam, queria que cantasse, se choravam, sorriam. Sempre reclamaram. Né? Aí quando tem, não faz. Então eu quero te estimular nessa noite. Quero te estimular a edificar a tua casa. Se você tem a oportunidade de estar, esteja. A não ser como tem os casos que estudam, que trabalham. Mas se você tem a oportunidade de estar, esteja. Sabe por quê? Aí vem o segundo ponto. A sua casa está armazenando o quê? O que você está armazenando na sua casa? Eu nem sei o que passa na sexta-feira nesse horário. Mas está passando, sei lá, o que é que passa nesse horário da sexta-feira? Está armazenando só notícia do Jornal Nacional? Está armazenando as novelas que está acabando e as novas que está começando? O que está armazenando aí? Está armazenando preguiça? Ah, tô preguiça, vou dormir. O que a sua casa está armazenando? Nós temos que armazenar a palavra da nossa casa. Tem oportunidade, tem que ir. Quando você está precisando de alguma coisa para comprar e você vê uma boa promoção e você tem lá umas economias, você aproveita a oportunidade ou não? Sim. Então eu quero dizer para você, há uma grande promoção no reino de Deus. Que você precisa usufruir dessas promoções. Porque não vai durar para sempre, não. Por isso que eu falo que é promoção. Promoção não dura para sempre, né? Porque uma hora que acaba. Vai chegar os tempos que você não vai ter. Então é tempo de armazenar, queridos. Deus está te dando a oportunidade disso. De armazenar. Então se você tem, como a Thelma falou, você tem que colocar lá na sua lista de prioridades. Sexta-feira é dia de eu estudar a palavra com o seu irmão. Eu vou. Não tem um dia da prioridade de jogar bola? Tem ou não tem aí um dia de prioridade? Não, dia de jogar bola, não posso fazer nada, né, Celinho? Você tá aqui. Tá certo, tem que fazer exercício físico, tem que ir lá jogar uma bola. Mas sexta-feira, e é uma vez que o Celinho tava lá sexta-feira, por isso que eu posso falar. Ele tava jogando bola na quinta, mas na sexta tava lá armazenando. Né, Celinho? E aí que ele se não tivesse? Então, você tem que priorizar. Tem que priorizar. O que você armazena, querido? O que você tem armazenado? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem enxergado? O que você tem falado? Armazena a palavra. Armazena. Sabe por quê? A sua boca fala do que você está cheio. Se você só murmura, se você só reclama, se você só xinga, se você só tem coisa ruim que sai dentro de você, sabe por quê? Porque você não está armazenando coisas boas. Porque a palavra de Deus disse que a boca fala e o coração está cheio. E coração da palavra é o quê? Mente. Do que está cheia a sua mente? De julgamentos, de prejuízos. Do que
que está cheia sua mente. Então, verifique a sua casa. Vai marcando aí que você vai fazer uma boa sondagem até o próximo domingo. Sua casa está recebendo aconselhamentos de quem? Não tem amigos na igreja, só tem amigos fora da igreja, é? E que conselhos sábios tem esses que estão fora? Se não conhecem a palavra. Quem são os amigos que você anda, como o Rodrigo colocou? Quem que você fica lá na internet, no Facebook, sei lá, em tudo isso que tem dos book, dos interneteiros? Né? O que você fica escrevendo? O que você fica lendo? O que você fica transmitindo? O que você fica recebendo? Você tem que verificar isso daí da sua casa. O que mais? Sua casa está obedecendo a quem? Sua casa, você. A quem está obedecendo? A voz de Deus ou a voz do seu eu? O que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo, ou o que o Eterno pensa, o que o Eterno está pedindo, o que o Eterno quer de mim? Porque, olha, queridos, 99% das vezes é diferente do que o Eterno quer e o que eu quero. Mas o que Ele quer é bom, perfeito e agradável. E como disse até o coração do homem enganoso. Coração na palavra é mente. O que eu penso, o que eu acho, o que eu desejo, o que eu quero, muitas vezes não é o melhor. Pode brilhar como luz, mas no final é um poço. O que mais? A sua casa está investindo tempo aonde? Onde sua casa investe tempo? Não, hoje eu não posso porque vou fazer a unha. Não, hoje eu não posso porque vou fazer compra. Não, hoje eu não posso porque eu vou viajar. Não, hoje eu não... Não, a gente tem que ver em que a gente... E não que não seja igual fazer unha, a minha fez a minha. Tem que ter tempo para fazer unha, tem que ter tempo para arrumar cabelo, tem que ter tempo para passear. Mas não é as prioridades. Bem, tem que ter as prioridades. As prioridades. É bom, gente, passear, eu gosto. Né? As mulheres, a gente gosta de fazer pé, fazer mão, a gente gosta. Apesar de já bem feito, a gente gosta de estar mais arrumada. Não é verdade? Mas eu não posso deixar as coisas de Deus para fazer as coisas que eu gosto. E eu tenho que disciplinar a minha alma a gostar das coisas do reino. Porque a minha carne não gosta. Hoje estava chovendo, eu falei pra mim, ai que vontade que eu ficava de ficar aqui em casa. E eu tô amando aquele lugar que Deus deu pra mim, né? Então eu não quero nem sair para lugar nenhum, me convida, eu preciso dar licença antes de sair, porque eu tô amando aquele lugar, é um oásis na minha vida. Então eu gosto de ficar lá. Sabe, vontade de ficar aqui em casa. Falei, olha, carne, sem vergonha, você não vai ficar coisa nenhuma, nós vamos. E eu trouxe a carne pra cá. Da carne. O porco até em excesso. Mas aqui está. Ai, Jesus. Eu tô brincando porque o negócio é pesado. É forte. Ó, se os profetas tivessem aqui, eu tava dançando uma sorte aqui na aula da gente. Não é verdade? Mas eu quero que você pegue isso como um peso de glória sobre a tua vida. Você precisa receber um peso de glória. Um peso de glória. Você entendeu? E sabe quando o peso de glória vem sobre a nossa casa, que sou eu? Sabe quando? Quando eu mando embora o peso de trevas que está sobre mim. Porque trevas com glória não dá. Não combina. Não tem lugar. Então você tem que mandar embora o peso de treva. Peso de treva não é pecado só não, viu? Peso de treva é tempo mal administrado. Finanças mal administradas. A não obediência àquilo que Deus está trazendo. Falar mal dos meus irmãos. Falar mal da minha liderança. Falar mal daqueles que comem comigo. Falar mal daqueles que me aconselham nos momentos de dificuldade. Isso é peso de treva. Peso de treva não há lugar para peso de glória. Ah, mas eu estou falando mal. Só estou comentando para orar. Aí, como disse o profeta domingo passado, eu estava dando um burro na orelha. Né? Não, gente, não tem esse negócio na hora, não. Estou comentando para orar. Nem ora nada, só fica falando mal. Se fosse para orar, nem falar. Vai orar, nem fala. Ora. Não é verdade? Então, tira o peso
quero que essa semana você receba esse comando da parte de Deus. Analise a sua casa, você. Analise a sua casa, você. Começa a falar, há peso de trevas sobre a minha vida. Porque há, queridos, sobre todos nós, há peso de trevas que toma o lugar do peso de glória. Então você tem que fazer uma análise e falar, olha, isso aqui é um peso de trevas. Olha, eu tô achando tão lindo esses dias, eu aconselhei 2 casais que estão no relacionamento da corte. E eles vieram se aconselhar para saber como que é isso. Porque aqui não tem namoro na tribo. Aqui noiva e casa. Só que é opcional, né? A gente não manda na vida das pessoas. As pessoas escolhem se elas querem fazer desta forma ou não. Não é verdade? E são amadas da mesma forma. Então, eles vieram e queriam saber como que é isso. E aí eles falaram assim, mas a gente pode nem pegar na mão. Ele falou assim, ó, você ama mais a Deus ou ama mais pegar na mão? Tem que amar mais a Deus, né, Cleber? Mas é você que tem que decidir. Você ama mais a Deus, eu quero amar mais a Deus, então eu não vou pegar nem na mão. Porque pegar na mão, daqui a pouco pegar no pé, daqui a pouco tá pegando tudo. Não é melhor não pega nada, deixa pra pegar depois de casa. Aí quando tá, pega tudo, não tem nenhum problema, né? Pegar é abençoado, seus olhos ficam felizes. É uma bênção. Você entendeu? É melhor assim. Deixa pra pegar depois em casa. E eles receberam isso com amor. E falou assim, os 2 casais que vieram, eles falaram assim, não, eu quero fazer como Deus quer que eu faça. Porque não é como eles querem fazer. E tem que assumir a verdade. Quem que quer fazer corte em vez de ficar namorando? Todo mundo quer beijar na boca, quer abraçar, quer, não é? Todo mundo quer. Mas pode, porque casar pode tudo. Antes não, é corte. Você entendeu? E olha, eu tenho certeza plena que se eles permanecerem firmes nesse propósito, eles terão um casamento abundantemente abençoado. Amém? Porque a fidelidade de Deus alcança todos nós. Não é verdade? Alcança até os que não fazem assim. Imagina aqueles que fazem. Da maneira certa. Se Deus tem alcançado aqueles que não fazem como tem que ser na palavra, imagina se faz. E já temos casais aqui na tribo que fizeram e são grandemente abençoados. Não é verdade? Então eu quero que você veja aí na sua casa onde você está investindo seu tempo, a sua obediência, onde você está investindo aquilo que Deus está trazendo nesse tempo para nós como casa. Eu quero que você analise você, querido. Amém, queridos? E eu quero deixar uma frase aqui que eu quero que você pense, porque futuramente Deus vai falar com nós através dessa frase. Deus vai fazer essa semana. Eu escrevi pro Dario. Nenhum lugar é tão longe quando Deus me quer naquele lugar. Escreve aí no papel. Nenhum lugar, grava isso aí, João, isso aí não pode deixar de ter. Nenhum lugar é tão longe, é verdade, quando é o lugar que Deus quer que eu esteja. Escreveu? Grave na sua mente. Escreve na geladeira, escreve na porta da cozinha, escreve em todo lugar, escreve na parede, faça um cartaz, faz um banner e escreva. Nenhum lugar é tão longe quando Deus quer que eu esteja naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Deus está arrumando a nossa casa. Amém. Deus está enviando anjos pedreiros, se é que tem, anjos carpinteiros, se é que tem, né? Aqueles mesmos, está dizendo amém. Está enviando os anjos que colocam pisos, que colocam gesso nas beiradinhas. Está reformando. Amém. Diz aí pro teu irmão, a minha casa entrou em reforma. Minha casa entrou. Diz pro outro irmão, tá bom? Minha casa entrou em Quando a casa entra em reforma, eu tenho que estar consciente. Diz aí pro teu irmão, eu tenho que prestar atenção no que eu estou armazenando. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou armazenando. Isso, de convicção. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou armazenando. Amém? Tem que prestar atenção, tem que armazenar a palavra de Deus, tem que ouvir caminhos de Deus, tem que se encher das coisas de Deus, tem que se encher daquilo que te edifica, daquilo que te alicerça para você ir adiante. Bem, fica de pé aí. Glória a Deus. Sim. Presta atenção aqui que a Thelma vai acrescentar um nível. Na hora que o Rodrigo estava falando que chegou a
perguntasse para eles, falando que qual é o nome desses homens, né? Que estavam estando que lançou os julgamentos e agora estão continuando a edificação da casa. Eu quero declarar para você que quem toma frente da edificação da casa são os homens, as pessoas que precisam tomar suas posições. Amém. Lógico que, né, tem as situações, as condições do teu marido, todas essas coisas, mas nas casas que tem os sacerdotes, quem lidera a edificação da casa, a construção da casa, são os homens, os sacerdotes. A mulher tem o papel dela, o que ela vai fazer, juntamente com os filhos, juntamente com o marido, mas os homens precisam tomar posse dessa palavra, acreditar na palavra de Deus e liderar a reconstrução da casa. Tanto das suas vidas, quanto da família, o que tem que mudar nos filhos, das coisas que precisam acontecer dentro de casa, isso precisa começar pelos homens. Amém. E eu quero incentivar as mulheres que não têm seus maridos posicionados. O meu marido não foi sempre posicionado, nasceu posicionado. Mas Deus havia escrito que ele era um homem posicionado. Amém? Então eu permaneci firme. Eu falei, não, meu marido é de Deus e ele vai se posicionar. Porque ele não foi sempre posicionado. Eu estou há 21 anos casado com esse homem maravilhoso. Lindo, esplendoroso. Né? E teve momentos na vida dele que ele não queria saber de nada. Foram poucos esses momentos, mas houve. E eu falei, não, o Senhor tem um propósito para o meu marido, ele é um homem de Deus, e eu vou permanecer. Então permaneça, não desista. Ah, mas meu marido não vai sacerdotar lá em casa? Eu gosto de marido, treino, como é que é? Eu quero dizer para você, Deus nos usa na nossa casa para abençoar e edificar, até que eles entendessem que até uma família. Porque eu não podia tomar o posicionamento do meu marido, mas o meu papel tinha que fazer bem feito, para ele alcançar o dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer. Nossa, o Senhor é lindo demais, o Senhor é tremendo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está manifestando e trazendo visível o ministério do teu corpo aqui neste lugar. Quando estamos ouvindo, Senhor, partes de pastores, partes de filhos, de profetas, as unções estão se mesclando neste lugar. E nós estamos sendo, Senhor, orientados segundo a unção do corpo de Cristo. Senhor, e nós liberamos nesta noite também uma unção evangelística sobre esta casa. Que se levante os evangelistas, porque nós também queremos, Espírito Santo de Deus, fazer aquilo que o Senhor tem usado como comando. De ir, Senhor, não só às nações, mas ir aos nossos vizinhos, Senhor, e trazê-los para o Senhor, Pai. Por isso nós colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas. Senhor, que eles não esqueçam da palavra lançada nessa noite. Eu quero abrir um decreto no mundo do Espírito, que eles se lembrem desta palavra todas as manhãs que se levantarem, todas as noites que se deitarem. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam olhar, eu sou a casa e estou em reforma. Eu sou a casa e preciso da reforma de Cristo sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós como corpo de Cristo, aproveitamos esse tempo aqui e abençoamos o Daniel Alencar e a Camila, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo console aquele casal que perdeu um filhinho, Benjamin, Senhor. Que o Espírito Santo console, Senhor, nós não temos palavras, não sabemos nem como orar, Senhor. Porque seria hipocrisia dizer que sabemos o que eles sentem por Deus. Nós não sabemos. Mas nós queremos orar por eles agora. Que, Senhor, alcance com o bálsamo, Senhor, com o bálsamo de refrigério sobre o coração, sobre o espírito, sobre a alma, sobre a vida desta família, Senhor, que perdeu o seu filhinho, Pai. Senhor, nós queremos também abençoar Cuba. Senhor, continua fazendo a tua vontade lá. Amém. Senhor, como o Pablo colocou para mim no telefone esses dias, Senhor, eles não receberam o Papa lá, mas estão recebendo os profetas do Senhor naquela nação. O Senhor tem um propósito com aquela nação. O Senhor tem um plano com aquela nação. O Senhor já escreveu com aquela nação. E por isso os profetas já estão lá, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarde os profetas. Não só o profeta dessa casa que está lá, mas todos os profetas que estão lá sejam guardados. Em sua saúde, a sua família seja guardada, restaurada.